Olá, jovem estudante, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a formação do território brasileiro, analisando sob duas perspectivas. Primeiramente, a organização política do Brasil e também a divisão regional. Nós vamos iniciar analisando o mapa político do Brasil. Quando a gente mostra o mapa político do Brasil, normalmente os alunos estranham esse nome, né? Político. Política está relacionado às ações, à forma como o povo organiza o seu espaço, as suas decisões e tudo. Então, quando a gente mostra o mapa político do Brasil, nós estamos mostrando, na verdade, a forma como o território do Brasil está dividido, seja em municípios, estados, regiões. E para entender melhor essa divisão regional, a gente tem que entender que o Brasil é uma federação. Dizer que o Brasil é uma federação significa dizer que ele é uma aliança entre territórios. Isso porque ele reconhece a autonomia das suas unidades, porém, dentro dessa perspectiva de federação, ela configura uma aliança, uma ajunção desses diferentes territórios, e isso é o que faz com que o Brasil seja um Estado-nação, formado a partir da união, da aliança desses territórios. O Brasil, dessa maneira, ele se divide em 27 unidades, sendo elas 26 estados e um Distrito Federal. O Distrito Federal, no caso Brasília, é uma cidade, é um município, porém, pela função administrativa que ele tem, ele é contabilizado como uma unidade da federação. Dessas unidades da federação, é interessante a gente lembrar do nosso estado, o estado do Piauí, e conhecer, por exemplo, os estados vizinhos. Nós temos uma ligação muito forte com o Ceará, com o Maranhão. Então, ao longo dessas 27 unidades da federação, existe uma diferença muito grande, não só geográfica, mas também humana, cultural, social, política. Então, é muito interessante analisar as características de cada estado. Então, como a gente fala que o Brasil é uma federação, ou seja, uma aliança territorial, a gente possui uma constituição, ou seja, um conjunto de leis que regimentam essa federação. Então, se a gente tem um conjunto de leis, e isso que assegura a nossa aliança territorial, a gente diz também que o Brasil é uma república, ou seja, nós fazemos parte de um país que é estruturado politicamente por um governo para cada unidade da federação. E esses governos, todos eles são eleitos através do voto direto do povo. Isso não acontece em todos os países. Existem alguns países onde a população escolhe apenas o presidente da república e ele escolhe os outros gestores. No nosso caso, nós escolhemos pelo voto direto todos os representantes em todas as esferas, seja vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da república. A única coisa que nós não escolhemos pelo voto direto são os ministros, né? Essa federação ela é governada por 3 esferas de poder, certo? Também é uma confusão que às vezes acontece com os estudantes. Os estudantes têm a ideia de que o país é governado apenas pelo presidente da república. A república ela é governada por 3 esferas de poder. E essas 3 esferas de poder, elas devem atuar em nível de igualdade. Então a gente tem o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O poder executivo é esse que é representado pelo presidente da república, né? Também está aí nessa mesma esfera os prefeitos. É a parte do governo que se preocupa em executar as leis, elaborar projetos, destinando a aplicação dos recursos públicos para governar na esfera executiva. O poder legislativo, ele cria e aprova as leis que serão usadas pelo povo de uma maneira geral. E também a função do legislativo fiscalizar as ações do executivo. No legislativo nós temos mais próximo da gente os vereadores e aí vai entre senadores, deputados, né? E o judiciário é uma esfera de poder onde fica responsável para julgar conflitos, julgar crimes e também fazer uma avaliação sobre as leis que são aprovadas pelo legislativo. O judiciário mais próximo da gente, que a gente reconhece, são os juízes, por exemplo, né? Mas também os ministros do STF também compõem o judiciário. Atualmente no Brasil a gente tem visto, inclusive, uma discussão muito séria sobre a atuação do judiciário. Isso porque no Brasil, na nossa história, a gente não estava acostumado a observar uma ação tão atuante do judiciário. As pessoas estavam acostumadas a ouvir a voz do presidente com uma voz absoluta.
E, na verdade, as três esferas de poder, elas são absolutas e elas devem atuar entre elas, cada um dentro da sua esfera de poder, para a gestão do país, não dependendo apenas da ação do executivo.